debate sociedade e meio ambiente, nesse conjunto de políticas governamentais e de ações, tem sido importante para o entendimento da sociedade, seja aquela sociedade mais no sentido da academia, seja aquela sociedade envolvida diretamente, seja a sociedade civil organizada, ou seja, a política pública, ela precisa de uma maneira ou outra continuar esse debate democrático e esse debate de inserção da sociedade, para que ela possa entender os indicadores, entender as políticas, participar das políticas, criar sua própria lógica de intervenção, porque todas elas, ou todos nós, temos uma maneira diferenciada de nos inserirmos no debate ambiental. Um desses elementos, o IBGE colocou, que é o indicador de intensidade de mudança. A gente viu lá a ideia dos biomas, como os biomas, de uma maneira ou outra, esse monitoramento e o uso da terra é importante para o IBGE no sentido dos biomas, e nesse bioma o IBGE cria o indicador de intensidade de mudança. Esse indicador serve para mensurar tudo aquilo que a gente já viu anteriormente. Ele é um parâmetro para avaliação da dinâmica de como a sociedade, ou como a cobertura e o uso da terra está sendo usado. É uma avaliação nesse sentido mais aprimorada do território para servir ao planejamento do território e, sobretudo, na gestão da Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 1981. A gente está vendo que lá nos anos 80 foi fundamental também essa participação. A Carta de 88, como já falei para vocês, inovou com a ideia do ente federado, transformando o município em ente federado, mas nesse ano aí nós já tínhamos os municípios com uma preocupação ambiental voltada. Então essa lei, que é de 81, ela é importante porque ela também coloca as esferas como um elemento central nesse debate. E o indicador de intensidade de mudança é um elemento, é um instrumento para eu avaliar essas modificações. E ao mesmo tempo que eu avalio essas modificações, ele serve como indicador para eu ter minha ação no território diferenciada nesses diferentes biomas. A Amazônia, por exemplo. A floresta amazônica, que é considerada a maior floresta em extensão tropical do mundo nesse sentido, é também uma região com uma hidrografia crescente. Não é à toa que levamos dias, nós que moramos na Amazônia, para se deslocar de um lugar a outro. Imagina vocês, eu estou quase na fronteira do Amazonas, no município de Oriximiná, Juruti, e pego dentro desses próprios municípios um barco que leva 3 dias para chegar à minha localidade, ou seja, eu tenho um tempo diferente. Aquele tempo que a gente viu em um dos momentos do nosso debate, o tempo da natureza, o tempo do capital, o tempo amazônico, ele precisa ser considerado infinitamente nas políticas de planejamento. A sociedade amazônica, ela tem um outro tempo, outras sociedades também têm, mas eu estou falando mais da sociedade amazônica nesse sentido, do tempo que ela se comporta. Então nós temos aí uma extensão imensa de floresta, uma biodiversidade, uma rede hidrográfica que ainda ela é um elemento limitador do desmatamento, ou seja, aquelas regiões que foram mais integradas por rodovias e ferrovias, há um aumento do desmatamento, mas aquelas onde você tem o recorte hidrográfico como limite, como impedimento desse avanço, eles se tornaram ainda menos agredidos, mas são ainda. Então essa própria dinâmica física, ela permitiu a ocupação do território de forma ordenada e de forma desordenada também. Seu principal rio Amazonas aí tem um papel fundamental, né? Nós temos uma costa aí elementar no sentido dos portos, que tem sido pensada para a integração das rodovias e das ferrovias, que a gente já viu num dos nossos encontros. O papel das ferrovias, que tenta integrar todo o território brasileiro, mas é um papel também de escoamento dessa produção. Então a Amazônia tem um papel fundamental. Além que ela abarca cerca de 1/3 de toda a madeira tropical da América do Sul e do mundo, né, segundo os próprios dados do Ministério do Meio Ambiente. Então nós temos aí um papel fundamental que o IBGE coloca no sentido dos biomas, e o amazônico que é um. O padrão de ocupação do território é um elemento fundamental. Nós temos as diferentes frentes, as frentes pioneiras, as frentes tradicionais e as frentes mais modernas que ocuparam o território no bioma amazônico. Nós temos os planos e os projetos que tentaram integrar a Amazônia nesse sentido a partir dos anos 70. Temos 2 fundamentos, que é o Banco da Amazônia, que era o Banco da Borracha,
em 65, 66 transformada em Banco da Amazônia, e a SPF que foi transformada em Sudam também nesse mesmo período, com os dois instrumentos de tentar, de fato, nesse sentido, criar uma política de ordenamento do território. E pós-70 nós tivemos aí a preocupação do governo federal com a integração, principalmente das rodovias, que tornaram um elemento significativo e o papel do comportamento da sociedade. Exemplo para vocês. Tem uma localidade no sudeste do Pará que se chama São João do Araguaia. Ela está na confluência dos dois principais rios que a maioria dos brasileiros conhece, o Araguaia e o Tocantins. Ora, naquele momento da história, dessa ocupação que vai a partir do início do século XX, o rio é um fundamento do transporte na Amazônia, como é até hoje. Mas com a dinâmica, principalmente das rodovias, ele se tornou menos importante no sentido para o grande capital. Na verdade, ele se tornou um elemento ainda de impedimento do grande capital. E as rodovias e as ferrovias passaram a ter um elemento central, embora o transporte por meio hidrográfico seja mais barato também. Então, quando você encontrou um obstáculo, você integrou essas infraestruturas nos chamados transportes multimodais. A hidrovia, a ferrovia e a rodovia. Então, exemplo desse município que eu estou falando para vocês, ele tinha um papel fundamental quando o rio condicionava todas as dinâmicas econômicas. Quando veio nesse elemento do plano de integração em 70, a Belém-Brasília, Transamazônica, outras rodovias, esses municípios que não tinham tanto dinâmica econômica deixaram de ser importantes, pararam no tempo, como São João do Araguaia, dando lugar a outro município que é conhecido no Brasil, Marabá, por sua violência no campo, mas sobretudo por naquele momento da história ter a maior reserva de mineral do planeta, que era a reserva de Carajás. Então, o papel das ferrovias, das rodovias, ele criou uma outra dinâmica no territorial, não só de ocupação, o avanço das grandes frentes, as tradicionais, as pioneiras, as modernas, mas ele serviu também, nesse sentido, do planejamento da rodovia, um conjunto de problemas sociais, como o aumento do desmatamento, garimpo ilegal, enfim, um conjunto de outros que vieram junto com os grandes empreendimentos, que vieram com os empreendimentos agropecuários, mineradores, enfim, um conjunto de elementos, que daí a necessidade de você criar um macro zoneamento ecológico da Amazônia Legal, o zoneamento econômico ecológico, ou ecológico econômico, como que eles chamaram, foi o primeiro instrumento de ordenamento do território para servir a essa lógica de ocupação, de entender qual é o padrão de ocupação do território, para entender o cenário, para entender a lógica e a dinâmica de cada lugar. A Amazônia, nesse sentido, das áreas artificiais, áreas agrícolas, pastagem com manejo, toda a classificação a partir do indicador que nós temos lá. Então, ele classificou a região para olhar. À direita, se a gente for olhar essa região mais oriental, a gente vai ver o papel das rodovias e a ocupação da sociedade, onde você tem uma ocupação de áreas mais proporcionais à dinâmica da rodovia. E com a ferrovia, a partir dos anos 80, que liga Carajás a São Luís do Maranhão, se intensificou. Então você tem um verde maior no sentido da vegetação florestal naquelas áreas que tem um recorte hidrográfico mais denso, portanto ele inibe ainda, portanto menos ocupado, apesar de Manaus ser uma cidade altamente impactada, o estado ainda é pouco no sentido que a hidrografia ela dificulta, e naquela outra área do território onde permanece o Pará, Mato Grosso, você vai ver Rondônia, você vai ver uma ocupação mais densa da população e, portanto, um maior debate ambiental no que diz respeito à pressão sobre a floresta. Então, a gente tem aí a mobilidade populacional passando nesse entorno que, enquanto passado, nós chamamos de arco do fogo, arco do desmatamento, como queiram classificar, que é esse arco que vai do Acre, subindo, vai até o Maranhão, no sentido da ocupação e da mobilidade das pessoas, mas também do uso diferenciado da floresta. Agronegócio, mineração, madeireiras, frigoríficos, laticínios, enfim, um conjunto de lógicas econômicas que mexe com o comportamento da sociodiversidade que ali já se encontrava ou que para ali se direcionou. Então a gente temos uma Amazônia problemática nesse sentido. E alguns pensam que essa ocupação do território, que ainda é impulsionada por rodovias e ferrovias, tende a aumentar se não tivermos a integração de todos os ministérios
ou de toda a sociedade para além do Estado brasileiro, no sentido do Estado que comanda as ações, dos ministérios, mas a sociedade civil organizada colaborando nesse sentido para entender. Outro corte aí é a BR-63, né, que liga o Mato Grosso até o porto de Miritituba e depois vai expandir por Santarém. Então nós temos um outro caminho aí, além das ferrovias do grão, ferrovia 151 que a gente já viu, interligando Rio Grande do Sul ao Porto de Barcarena, lá em cima no Pará. Então nós temos um conjunto de dinâmicas bem diferenciadas. A Amazônia foi o bioma com maior número de mudanças, nesse sentido a gente pode observar da ocupação do território, né, que teve uma redução da sua cobertura florestal no último ano considerada representativa, nos 75% da sua área total. A vegetação também foi reduzida em 265 mil km², né, um valor que representa a maior redução das coberturas naturais entre os biomas brasileiros, e tem 50% aí das mudanças observadas no bioma amazônico decorreu da conversão de outras classes de uso da terra, como pastagem, com manejo, conversões da vegetação florestal para mosaico de ocupação em áreas florestais. Então a gente teve uma classificação bem diferenciada. Para além disso, a gente tem que criar uma outra dinâmica, ou seja, o IBGE é fundamental, ele é importante, mas precisamos entender como significa um comportamento da sociedade diante das secretarias municipais, estaduais, das sociedades, das organizações não governamentais que têm prestado serviço, como o Instituto Socioambiental, enfim, outros que contribui para o fornecimento de dados para o entendimento da sociedade. Outro bioma fundamental, o Pantanal, ele tem também um papel importante aí. Cerca de 90% da sua área é formada por planície, ou seja, 48% da sua área é úmida, né? Tem um papel fundamental aí. Não serve somente para o turismo, mas serve também para o próprio comportamento e regulação da vegetação que ali se encontra para além do turismo. Então nós temos aí o IBGE monitorando a diversidade e a partir desse momento colocando o Pantanal como um problema também no sentido das dinâmicas que são no seu território, né? A ideia aí da cobertura do uso da terra do Pantanal, né, a área artificial, a área agrícola, a pastagem com manejo, as ocupações em áreas florestais, a silvicultura, a vegetação florestal, a área úmida aí que a gente viu, esse percentual intenso, imenso da área úmida, criando aí uma probabilidade do mosaico das ocupações, como eu entender as ocupações, além das espécies ameaçadas de extinção, o papel do Pantanal também no sentido do planejamento territorial. O bioma do Pampa. O Pampa está restrito ao Rio Grande do Sul, né? Diferente dos outros que acaba de uma maneira ou outra sendo diferente, está restrito ao Rio Grande do Sul, e 68% do seu território é estadual e 2,1% do território brasileiro. Então o Pampa tem um elemento fundamental, constitui uma estrutura vegetal de exuberante importância para a floresta e savana brasileira, tem um serviço provido de ecossistema importante, tem um potencial de desenvolvimento sustentável fenomenal, né? E além do que ele é também presta grande serviço de regulação ambiental, como o controle da erosão do solo e o sequestro do carbono. O Pampa predominava até 2018 uma vegetação campestre, né, seguida pela classe agrícola e também pela área natural, né, que inclui as dunas e areais, como vocês estão vendo nesses percentuais distribuídos, né. Ele tem um papel em que o agrícola também é fundamental. Se a gente tiver uma ideia aí de como funciona o Rio Grande do Sul, uma experiência agrícola que vem do Rio Grande do Sul e se comporta na Amazônia, por exemplo, com a soja, que migrou principalmente para a região de Santarém, no Pará, temos aí um papel dessa diversidade, dessa articulação. O outro, a ideia da ferrovia, que tenta ligar esses diferentes biomas, o amazônico e o Pampa, a partir da integração de outros. Também é importante, porque essa expansão agrícola, ela seguiu uma tendência nacional de investimento em commodities, né? Ou seja, o cultivo de alimentos como arroz, trigo, foi importante, mas ela é progressiva no sentido da expansão das monoculturas. As monoculturas, apesar da contribuição que elas têm dado ao Estado brasileiro, elas têm que ser pensadas integralmente, porque toda monocultura, a partir da sua dependência, ela é problemática ambiental e socialmente, não só para as sociedades locais, mas para o próprio entendimento de contas públicas do Estado brasileiro. A representação dele e as áreas artificiais, as agrícolas, né, áreas com manejo, as áreas de descoberta. Então a gente tem aí um conjunto de elementos que o IBGE
classifica para o uso da terra, que é fundamental. A gente viu numa microescala lá no passado a ideia de como a Embrapa fez para o estado do Pará, né, do uso e identificação da terra. A Embrapa, uma outra instituição também, que usa o monitoramento para identificar o uso e o comportamento da sociedade de uma maneira mais ampla nessa formulação que a gente está discutindo. Aqui, o identificador do IBGE é um elemento fundamental para a compreensão dos biomas, mais macro, mas com particularidades identificadas em cada um deles. O Cerrado é o segundo maior bioma do estado brasileiro, depois da Amazônia. Ocupa aí 200 milhões de hectares e 24% do território brasileiro. É um espaço territorial, nascente de grandes bacias hidrográficas da América do Sul, né? As cabeceiras da bacia amazônica e das regiões hidrográficas do Tocantins e Araguaia, por isso que eu usei lá o exemplo do São João do Araguaia, São Francisco e o Paraná Prata, que desempenham um papel fundamental na distribuição de recursos hídricos do país, conforme todos os dados aí da Agência Nacional das Águas de 2005, mas de outras agências. É um elemento fundamental porque ele é reconhecido como a savana mais rica do mundo, portanto o Cerrado ele tem um papel fundamental nesse sentido. Ele é um habitat, refúgio de espécies endêmicas, de acordo com os dados do Ministério do Meio Ambiente, e provendo, portanto, serviços ambientais essenciais, ou seja, ele tem uma lógica, uma estrutura de funcionamento articulado do benefício da capacidade dele para as sociedades locais e mundial. Característica mais marcante das suas transformações de uso da terra classificado pelo IBGE é a expansão contínua e acelerada da agricultura, o acréscimo de uma área aí de mais de 102 mil km², de 2000 a 2018, e nós temos aí nessa região aí um conjunto de exportação de grãos articulados pelo incremento das áreas de silvicultura. Outra estrutura importante no Cerrado é a região do Matopi, essa região aí do Maranhão, que vai Tocantins, Piauí, Bahia, que é uma nova dinâmica que o Estado brasileiro passa a entender com uma lógica de funcionamento de um conjunto de agronegócios, de um conjunto de modificações da agricultura que vão ocorrer nesses elementos estruturais do Estado do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Daí a denominação do Matopi. Mas é sobretudo, né, a ideia de que o censo agropecuário ele precisa criar uma nova lógica da gente entender o comportamento dessa dinâmica, o padrão de uso, sobretudo no sul para o norte, na agricultura brasileira, no que diz respeito à experiência do Matopi. Essa é a região aqui que a gente está falando do Cerrado, também com as mesmas classificações das áreas agrícolas, das áreas ocupadas, dos corpos d'água que o IBGE tem feito para a gente entender. Ou seja, se eu recorto cada elemento aí, cruzo com um conjunto de outras variáveis para pensar a sociedade e o meio ambiente, eu caracterizo violência agrária, agronegócio, agricultura familiar, enfim, um conjunto de experiências positivas no sentido da palavra e negativas no sentido das contradições que podem servir de orientação do planejamento. A Mata Atlântica é o único bioma terrestre brasileiro que a predominância do uso da terra não é a cobertura natural, né? A vegetação florestal, ou seja, a gente tem um bando de experiências aí, um conjunto de experiências fundamentais na recuperação da Mata Atlântica, no conjunto do que ela foi importante para a sociedade brasileira, que também o IBGE classifica da mesma forma, mas também que tem apresenta suas contradições, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Sergipe, enfim, esse conjunto que vai da Mata Atlântica, que proporciona em cada estado, em cada lugar, uma intervenção diferenciada do território. Os dados bastante divulgados dizem que ele uma biodiversidade que também é ameaçada no planeta, ou seja, os biomas todos vão estar ameaçados nesse sentido do uso, das formas, então é necessário um conjunto de ciência, tecnologia, de técnica de recuperação em razão local e não local, com as mudanças climáticas que provocam eu entender o que é um projeto de recuperação, o que é um projeto de proteção de serviços climáticos, o que é um projeto de proteção de biodiversidade, o que é um corredor de biodiversidade, o que é um conjunto de planejamento ambiental, para eu entender como funciona o bioma e como eu posso monitorar para provocar um conjunto de situações muito diferentes dessas que colocam os biomas em ameaça. Um outro elemento que a gente está vendo aí é essa produção dos planos municipais da conservação e recuperação da Mata Atlântica, que demonstram a aplicação dos modelos de uso da terra que levam em conta o processo produtivo e a preservação dos ecossistemas, ou seja,
aquilo que eu falava para vocês, a ideia do território, eu só conheço o território se estiver nessa escala menor, que eu estou chamando de município, são os planos municipais orientados pelos estaduais, nacionais e globais, que articuladamente vão criar um tipo de planejamento que permita eu entender o bojo dessas iniciativas que o IBGE chama aí no Brasil e a adequação ambiental de cada ambiente no que diz respeito aos proprietários, à preservação, à conservação, à legislação, enfim, um conjunto de situações de planejamento curto, médio e longo prazo, de maneira integrada da sociedade. A caatinga é outro bioma importante, que tem uma predominância fundamental das espécies endêmicas, que propõe aí um papel crucial da gente se preocupar com áreas suscetíveis à desertificação, ou seja, pelos critérios da ONU. É necessário entender o papel frequente afetado pelas secas, é importante entender o ponto sensível de vista socioambiental do bioma caatinga e entender, sobretudo, as contradições sociais que fazem com que o Nordeste brasileiro apresente características preocupantes no que diz respeito ao uso da terra, mas do acesso democrático à terra e do bem-estar social de um conjunto de populações. O Nordeste brasileiro, como outras áreas, também apresenta problemas gravíssimos de pobreza, como é a Amazônia, por exemplo, que precisam ser resolvidos. Portanto, o uso do território vai além da minha preocupação somente com a parte física, mas o uso que se faz desse território que condiciona uma ameaça. Exemplo dele, a classificação dele também, das áreas florestais, enfim, de todas as áreas classificadas pelo IBGE, que é importante, ou seja, quando eu olho o bioma caatinga, eu vou entender o uso que se faz de cada um deles, o comportamento da sociedade, o processo histórico de ocupação do território brasileiro, as contradições e o papel importante das legislações no que diz respeito à garantia das sociedades e à manutenção do bioma. A intensidade das mudanças de 2016 e 2018. O indicador de intensidade de mudanças, que é o parâmetro utilizado para fazer com que eu entenda a cobertura da terra no Brasil e a conversão dessa cobertura natural, ou seja, converter ela em diferentes formas, é para que eu entenda também que o planejamento do território e a gestão política nacional do meio ambiente no Brasil é algo fundamental para a compreensão da sociedade. A sociedade propõe mudanças a partir da sua intervenção, diferentes experiências, e o Estado brasileiro tenta sistematizar um conjunto de técnicas, de modelos, enfim, de lógicas apropriada para o planejamento, para eu compreender esse comportamento social. Aí a gente tem um mosaico de todas elas, como essas áreas, que eu estou chamando de conversões, o IBGE também chamou de uso que se faz, a classificação de cada uma delas, no relatório vocês podem ter um acesso mais detalhado, e o papel delas nesse sentido do Brasil na América do Sul, mas do papel do Brasil no mundo. O Brasil tem um papel fundamental e estratégico no debate ambiental mundial hoje. Se nós perdermos essa lógica do debate ambiental, a gente consequentemente perderá um conjunto de situações favoráveis para a gente pensar novas tecnologias e pensar a garantia das territorialidades das sociedades que têm apresentado formas diferenciadas de manter a natureza a seu favor. O indicador da intensidade de mudanças, a gente for olhar esse conjunto de indicador aí, que vai incorporando ao território brasileiro, se observar a Amazônia e aquele conjunto onde a gente tem as rodovias, ferrovias, ou seja, há uma conexão maior da infraestrutura. Se eu coloco o mapa da infraestrutura, eu coloco o mapa também da identificação e a intensidade das mudanças nessas áreas, que elas são singulares e são muito próximas, e o papel de elevar essa infraestrutura para a sociedade, beneficiando a sociedade, mas garantindo que o meio ambiente não seja tão afetado como foi nessa expansão da infraestrutura no Estado brasileiro no passado e até no momento no presente. A intensidade das mudanças, ao analisar os mapas, a gente vai perceber a clara concentração de áreas florestais e contínuas atualmente no bioma amazônico. A gente vai ver a Mata Atlântica com poucos remanescentes vegetais e a gente vai ver um terceiro elemento aí, que são as áreas florestais do sudeste do bioma caatinga, com as depressões voltadas, chamadas de depressões sertanejas. O bioma do Cerrado se destaca pelo maior grau de antrópico, ou seja, a atuação da sociedade. O bioma Pantanal, preservado em pequenas interferências antrópicas nas suas bordas. A Caatinga,
maior grau de interferência antrópica, sobretudo no setor oriental, e o bioma Pampa apresentando um padrão de forte ocupação humana nos pronomes. Ou seja, a sociedade evoluiu, a sociedade está crescendo, a sociedade está se expandindo de diferentes formas, se expandindo economicamente, se expandindo por situações das mais diversas possíveis que tensionam o seu deslocamento. Essa concentração e essa pressão que se dá sobre os biomas, sobre determinadas áreas, sejam elas urbanas e rurais, é necessário um conjunto de práticas de planejamento que inclua a sociedade e o meio ambiente como elemento central para eu pensar que interferências nós estamos fazendo ao longo desse processo histórico, quais as soluções propostas nesses últimos tempos e quais as futuras soluções a partir dessa mediação que eu estou fazendo de entender o comportamento da sociedade para além do identificador de mudanças físico. A extensão das áreas naturais no Brasil, se a gente for olhar aí a Amazônia como esse centro, né, do debate mundial, porque nós estamos entendendo a Amazônia como centro, mas também um capital químico aí fundamental, um capital de biodiversidade favorável ao capitalismo, e é necessário também um debate, né? Não é só eu entender a sociodiversidade, a sustentabilidade a partir de uma lógica minha, do local, de querer preservar, mas temos um interesse capitalista fundamental também que interfere nas minhas decisões, que interfere nas minhas relações, e que é preciso também ampliação das técnicas e das novas tecnologias nesses territórios. Para concluir, eu diria que os biomas brasileiros são fundamentais nesse debate que nós estamos tendo de sociedade e meio ambiente, seja qual escala for, desde a escala global, com a ideia dos efeitos climáticos, desde a escala local, que eu estou discutindo pobreza, educação, saúde, né, acesso à terra, regularização fundiária, acesso à água, acesso à comida, um conjunto de elementos que são fundamentais para eu entender que há um processo histórico de ocupação do território nesses biomas, há uma necessidade de eu garantir determinadas sociedades para que elas continuem nos seus territórios e garantir a manutenção desses biomas. Há também de se preocupar com o avanço de determinadas sociedades nesses biomas, intensificando as ações antrópicas e colocando em risco, e o uso também capitalista sobre o território de uma maneira predatória e de uma maneira singular no sentido de promover novas tecnologias.